Bom dia, Unidos por Cristo! Mais uma vez nós estamos reunidos para aprendermos um pouco mais daquilo que Deus tem para falar para a gente na sua palavra. A nossa lição de hoje fala de algo muito comum, algo que acontece na vida de todas as pessoas. Será que você descobre? E então, você descobriu? A nossa lição de hoje fala sobre casamento. Como o casamento é importante para Deus, como Ele se agrada das decisões que nós tomamos. Ainda mais quando a gente convida Ele para estar junto com a gente. Bem, a nossa lição de hoje se encontra no livro de Ruth, que fica no Antigo Testamento. O livro de Ruth tem 4 capítulos e ele basicamente fala da vida de 2 mulheres, Noemi, a sogra, e Ruth, a sua nora, das decisões que elas tomaram diante do Senhor e como Deus cuidou delas. Vamos à nossa história? Mas antes, momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Noemi e Ruth. A nossa história começa em Israel, na época dos juízes, tempo em que não havia rei sobre a nação e que houve grande fome na terra. Para escapar da fome, Noemi e seu marido decidiram viver numa cidade vizinha, chamada Moabe. A família de Noemi era composta pelo seu marido, Elimeleque, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Tempos depois, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela passou a viver com seus 2 filhos, que se casaram com mulheres da cidade de Moabe, Orfa e Ruth. Passados mais de 10 anos, também morreram Quilion e Malom, e Noemi passou a viver com suas 2 noras. Porém, seus filhos não lhe deixaram netos. Tendo Noemi notícias de que em Israel voltara a ter alimento, disse: "Vou voltar para Belém", e esperou para contar a notícia para suas 2 noras. "Voltem cada uma para a casa de suas mães, e o Senhor use com vocês de benevolência, assim como vocês foram com os que faleceram e comigo. Que o Senhor seja com vocês cada uma nos seus lares." E as beijou, se despedindo. E elas disseram: "Não, voltaremos com você para junto de seu povo." Ao que disse Noemi: "Volta, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda na barriga filhos para que sejam marido de vocês?" Então, Orfa, beijando Noemi, voltou para a casa de seus pais. Vendo Noemi que Ruth ficara ali, falou assim: "Veja sua cunhada, está voltando para o seu povo. Volte com ela." Então, para a surpresa de Noemi, Ruth fica parada ali e fala: "Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada.
Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. E foram juntas para Belém. Lá chegando, Ruth apressadamente disse: Vou colher as espigas no campo daquele que me permitia. Era costume em Israel, durante a colheita, se deixar espigas no chão para que as pessoas mais pobres as apanhassem. Num destes campos, Ruth começou a pegar as espigas que tinham sido deixadas no chão, e o campo pertencia a Boaz. Ruth não sabia, mas Boaz era parente próximo de Elimeleque, marido de Noemi. Boaz, observando Ruth, logo disse: Uau, como ela é esforçada e trabalhadora! Curioso, Boaz logo quis saber como é que a Ruth foi parar ali. E a Ruth prontamente começou a contar sobre a história dela, Noemi, seu marido e assim por diante. Boaz ficou apaixonado e permitiu que Ruth continuasse ali, colhendo espigas caídas. Deu até ordem para os empregados deixarem boas espigas no chão. No final da tarde, logo ao cair da noite, Ruth volta para Noemi e conta tudo o que havia acontecido. Noemi começa então a arquitetar um plano e conversa esse plano com Ruth para que elas duas pudessem ser ajudadas e guardadas por Boaz. Em um outro dia de trabalho, ao cair da noite, Boaz, cansado, estava deitado e dormindo, quando de repente, Ruth, obedecendo sua sogra, deitou-se aos seus pés. Boaz acorda e diz: Quem é você? E ela diz: Sou sua serva Ruth. Estenda sua capa sobre sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ao que Boaz exclamou: Que o Senhor te abençoe, pois em meio a tantos homens mais jovens você me escolheu. Por favor, cuide de mim e cumpra com seu dever, disse Ruth. Puxa vida, lembrei, há um resgatador mais próximo do que eu, pensou Boaz. Em Israel, havia um costume de quando uma mulher, sendo viúva e não tendo filhos, um parente mais próximo deveria tomar conta dela. Boaz sabia disso e fez um acordo com esse resgatador. E esse resgatador abriu mão de Ruth para Boaz. Então Boaz passou a ser aquela pessoa responsável por Ruth e Noemi. Ruth, toda contente, foi logo contar a novidade a Noemi. Ela e Boaz iriam se casar. Deste casamento nasceria um filho, Obed. E olha só, Obed viria a ser o avô do rei Davi. Para entender, 1. No início dessa história, nós vimos quantos problemas aconteceram com a família de Noemi. Eles tiveram até que sair da terra de Israel e ir morar lá perto de Moabe. Mas sabe, apesar de todas as coisas tristes que aconteceram, Noemi nunca deixou de adorar e de servir a Deus. Para entender, 2. Na segunda parte da história, nós vemos Noemi tentando convencer suas duas noras a irem embora, voltarem para a casa dos seus pais, tendo em vista que ela, Noemi, estaria voltando para a terra de Israel, Belém, para ser mais exato. E apesar destes acontecimentos, nós vamos ser apresentados a uma declaração de fé por parte de Ruth, nora de Noemi. Ruth observava sua sogra e via como ela adorava a Deus e como ela servia a esse Deus. Isso foi tão importante para ela que ela desejou nunca mais sair de perto de Noemi e declarou: olha, o teu Deus é o meu Deus. Ela abriu mão de tudo aquilo que ela aprendeu na sua terra, a terra de Moabe, que não conhecia o Senhor de Israel. E ainda disse assim: aonde você morrer, é lá que eu vou morrer também. Porque olha, eu te amo, eu amo esse Deus
que você serve. Sabe, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, Deus realmente vem morar no nosso coração, não importa o lugar que nós estejamos. Para entender 3. Esta linda história, cheia de altos e baixos, que conta, na verdade, a história de um casamento, ela já havia nascido no coração de Deus. Quando Ruth declarou que o Deus de Noemi era o Deus dela, ela estava se entregando completamente a Ele, a sua total dependência desse Deus. E Deus cuidou de Ruth e de Noemi. Sim, Ruth teve que trabalhar bastante, mas Deus providenciou o marido, Boaz, que era um resgatador, a única pessoa que poderia fazer isso, e muito mais. Esta união, deste casamento, surgiria um bebê, o Obed. E o Obed viria a ser o avô do rei Davi. E sabe quem é que pertence à família do rei Davi? Uma pessoa que eu e você amamos muito. Jesus. Jesus é descendente direto do rei Davi. Olha que lindo como Deus providencia todas as coisas. Os casamentos, os filhos, e daqueles casamentos, dos filhos que nasceram, surgiu Jesus, o nosso Salvador. É assim que Deus faz. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe por tantos problemas que a gente vai passar, mas a gente precisa aprender a fazer uma coisa: ser fiel a Deus. E crendo nele, como a gente gosta de dizer, nós vamos ser mais do que vencedores, porque nós estamos unidos em Cristo. Tchau, gente!